Fala pessoal, como é que vão as coisas? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast de atualidades do Coruja Sábia. É um prazer tê-los aqui, viu? Obrigado sempre pela presença, para todo mundo que acompanha a gente. E também é um prazer estar aqui com o meu grande amigo e esse grande historiador, que é o Pedro Zonta. E aí, Pedrinho, você tá bem, mano? Como é que tá? Tudo na tranquilidade, sobrevivemos a mais uma semana. Isso pode ser sempre a frase de toda semana, inclusive. Nossa senhora, a gente tava conversando aqui, um mais capenga que o outro, né? Mas estamos sobrevivendo, né? Cara, bom, estamos aqui pra falar de atualidades. Toda semana a gente fica pensando no tema, fica organizando, fica vendo o que vai sair, o que não vai sair. E chegamos a uma boa conclusão de tema para essa semana. Eu gostei do tema escolhido, que essa semana a gente fala da relação da China e da situação de Hong Kong. Tô correto? É isso mesmo? Perfeitamente. E aí vamos trocar uma ideia sobre o que tem acontecido por lá, sobre essa situação. E Pedro, nessa linha, é a primeira vez que a gente fala de China, né? Estamos começando aqui a nossa brincadeira. Mas não vai dar pra falar de China uma vez só, né? Não. Acho que China, talvez depois dos Estados Unidos, seja o assunto principal de se trabalhar em atualidades, né? Estados Unidos, principalmente porque tá junto com a gente da América, historicamente é um país fundamental para a história do Brasil, mas China, um dos maiores players do mundo, né? Um dos maiores agentes internacionais. Muito da política internacional se dá esse debate justamente na relação China e o restante do mundo. China e Estados Unidos, China e América Latina, China e África, China e Europa, né? Então essa é a primeira de muitas, com toda certeza. Não vai dar pra gente fugir disso aí, né? E pra quem acompanha, de novo, a gente fala de um programa pra vestibulando, mas tem muita galera que tem ouvido também, que é uma galera que tá querendo se inteirar e tal. É completamente impossível pensar em relações internacionais, pensar em geopolítica, pensar em atualidades, sem colocar a China lá no meio, né? Então, obrigatoriamente a gente vai ter que falar. Bom, e o tema de hoje, você quer que eu leia a notícia ou você quer ler a notícia? Eu posso ler a notícia, tanto faz. Lê a notícia bonita, então. A notícia é do O Globo. Ex-chefe de segurança que reprimiu protestos pró-democracia em Hong Kong é nomeado líder do território. John Lee, de 64 anos, expressou seu desejo de construir uma cidade cheia de esperança, oportunidade e harmonia, agora que as autoridades restauraram a ordem após o caos. Ele vai substituir Carrie Lam. Olha só. Então vamos lá, vamos pro que tá acontecendo, vamos pro que tá rolando. Presta atenção em mim que agora o negócio ficou louco, né? Agora o bagulho fica louco. Bom, gente, primeiro ponto. Hong Kong oficialmente faz parte da China desde 1997. Antes era uma região dominada pela Inglaterra, tudo bem, pelo Reino Unido. E a partir de 1997, então, a gente tem a entrada numa região gigante na China. De novo, hoje a área metropolitana de Hong Kong está quase batendo 8 milhões de habitantes. É uma megalópole. E desde que Hong Kong faz parte da China, existem algumas bases. Primeiro, Hong Kong não perderia a sua importância e a sua lógica no que diz respeito ao comércio internacional. É uma economia capitalista poderosa. Não perderia a sua ideia de ser uma gigantesca cidade de mercado aberto, certo? Não regulado pelo Estado e que pudesse ter uma autonomia econômica gigantesca. Só que para além da questão econômica aqui, beleza? Estamos aqui conversando e é importante, existe uma questão muito fundamental também, que é a questão política. A Hong Kong estava numa linha super liberal, super de um Estado quase, não livre, né? Claro que não, mas assim, de um Estado acostumado com uma lógica ocidental. E de repente entrou para a China, que tá com um partido comunista centralizado muito autoritário, né? Muito fechado, e de repente Hong Kong vai ser parte disso daí. A lógica é que existe uma promessa para que Hong Kong sempre tenha uma grande liberdade também política, além da econômica que eu acabei de falar. E que dentro de Hong Kong exista uma linha progressiva de caminhar rumo à democracia. Existe uma promessa chinesa que, num futuro, Hong Kong será verdadeiramente democrática e mais livre do que nunca. Bom, essa é a teoria linda, maravilhosa. Problema, vamos para a prática. A prática é que dentro de Hong Kong, todas as eleições são controladas pelo Partido Comunista Chinês, que os líderes do executivo de Hong Kong, então Hong Kong tem o próprio governo, tá? Isso é interessante, né? É parte da China, mas tem um governo próprio. Sim. Só que os candidatos são candidatos indicados somente pelo partido. E nessa última eleição, nós tivemos um único candidato, que é um cara extremamente pró-China, extremamente próximo do partido chinês,
E esse cara foi eleito com a gigantesca maioria dos votos. Lembrando que eu falo de eleições indiretas, não é uma eleição da população que vai votar. Diz respeito a uma eleição que membros do próprio comitê eleitoral votam, então é um negócio fechado. E esse cara, e aí vem a parte complicada, ele era o secretário de segurança em 2019, em 2020, que quando rolou uma série de manifestações em Hong Kong, que o Pedro vai comentar daqui a pouco, que foram manifestações pró-democracia. E o atual presidente de Hong Kong, presidente não, né, líder do executivo, o atual governante de Hong Kong, que acabou de vencer a eleição, foi o cara que mandou os manifestantes pra cadeia. Então, esse cara, ele não parece ser um amante da democracia, né? Ele não parece ser um democrata de sangue, né? Então, nós temos um problema, que Hong Kong vive uma premissa de que cada vez mais será democrática e terá sua liberdade política, ao passo que a gente teve uma eleição controlada pelo Partido Comunista Chinês e o único candidato era um cara pró-China, que era o secretário de segurança. Então, temos uma situação delicada, né, Pedro? Lembrando que a gente fala, só complementando, que Hong Kong junto com Macau, tá? Macau que também tem um passado português, Hong Kong tem um passado inglês, são regiões administrativas especiais, RAE, né? Que são áreas da China, só que possuem um governo autônomo. Aparentemente, nem tão autônomo assim. Parcialmente autônomo, né? Eu quero começar falando justamente de uma coisa estranha, né? Eu não quero aqui enxugar gelo para absolutamente ninguém, mas deixa eu dar uma enxugada de gelo para alguém, que é o seguinte, toda vez que a gente vai analisar política, então toda vez que eu, Gui, nós, na verdade, vocês, a gente vai pensar política, a gente sempre vai pensar política a partir daquilo que a gente conhece. E a gente está numa tradição liberal ocidental que tem como modelo central um modelo liberal ocidental, não é? Então a gente pensa no modelo democrático como a regra, entende? E em alguns lugares do mundo a democracia não é a regra, ela é a exceção. E aí, obviamente, que a gente vai analisar tudo isso partindo dessas regras que a gente conhece naturalmente. E óbvio, a gente entende democracia como um valor, ponto, acabou, tá? Se você perguntar a um chinês, e aí dependendo do lado que esse chinês estiver, ele não vai entender essa democracia tanto com um valor, entende? E aí, isso está muito associado com o passado histórico. O Gui vai contar bastante desse passado histórico, eu vou falar bastante sobre esse passado histórico, mas a gente tem complicantes em relação a ele, tá bem? Um parêntese que eu acho interessante, achei legal o que você falou, e que não necessariamente democracia é o melhor também, né? No sentido que, cara, o Brasil vive uma história democrática, mas que não é tão democrática assim. Sim. A verdadeira e plena democracia é um valor quase que utópico. E você pode debater até que ponto que essa democracia é realmente democrática, enquanto ela não parte de uma base igualitária. A história brasileira é uma história perfeita, né, pra gente falar que democracia que é essa, né, que valor que é esse. Então, sim. Concordo plenamente, achei isso muito legal. Sempre em termos. E aí, mas enfim, pra gente pensar nas últimas questões em relação a Hong Kong, nós temos já há um certo tempo uma série de atritos, tá? E esses atritos, todos eles envolvendo essa questão de que boa parte da população de Hong Kong é defensora do famoso sufrágio universal. Sufrágio universal, o voto aberto para todos os cidadãos, homens e mulheres, enquanto na maioria das vezes as eleições em Hong Kong estão concentradas somente na elite do PCC. Nesse caso, o Partido Comunista Chinês, tá bem? Conheço outro também. Não confundir, mas eu conheço outro. Mas esse é o Partido Comunista da China. Tá bom. E aí, não relacionado, inclusive, com outro. E aí, qualquer ideia, sempre bom fazer esses aportes. E aí, nós temos, desde 2014, quando aconteceu a chamada Revolta do Guarda-Chuva, em Hong Kong, uma escalada desses debates. Então, é a população demandando democracia, e aí a China vai alegar que essa população que demanda democracia é financiada por agentes externos. A China tem bastante reticência em relação ao exterior, já a gente vai falar o porquê. E essas coisas foram escalando. E em 2019 é aprovada a Lei de Segurança Nacional. E aí, nós já trabalhamos com várias dessas leis de segurança nacional. O que é a Lei de Segurança Nacional da China? É
um uso jurídico para falar o seguinte: não pode ter mais oposição. Porque tudo aquilo que coloca em perigo a segurança nacional pode ser uma ameaça ao governo. E aí o problema é, o que significa segurança nacional? É exatamente o mesmo problema da ditadura militar brasileira. Ó, a gente tem que preservar a segurança nacional. E aí por isso a gente pode acabar com o espírito democrático, a gente pode fechar a sessão, pode não permitir reunião, nem nada parecido, né? E aí, o que vai acontecer? A partir da Lei da Segurança Nacional de 2019, estabeleceu-se que apenas os patriotas poderiam votar nas eleições chinesas. Você falou lá que são 8 milhões de habitantes em Hong Kong praticamente. Desses 8 milhões são patriotas, cerca de 1.300 pessoas. Novamente, democrático. Isso é democrático. Exatamente. Olha e só. aí, isso tudo, pela comunidade internacional, vai ser vista como uma ameaça a essa liberdade. Detalhe que na votação de Hong Kong, a gente tá falando de quase 1.300 pessoas, 1.200 e pouquinha votaram a favor do novo presidente. Então, né? Candidato único, pergunta, ele venceu? Venceu, né? E aí, o grande escabro, né? A coisa que faz com que isso tudo fique ainda pior. Quando a gente tem a escalada de protestos contra a Lei de Segurança Nacional, quem reprime elas é justamente o cara que foi eleito como o chefe do executivo da ilha de Hong Kong. Perfeito? Perfeito, cara. Delicadíssimo, né? Delicadíssimo. E aí, entenda, né, justamente a gente vai ficar em cima disso. Essa dubiedade. Olha, não é democrático no sentido liberal. Ao passo que a China também tem o seu ponto em relação ao Ocidente, tá? Claro, tanto é que, vamos lá, quando isso aconteceu em Hong Kong, a ideia, pensando em pontos de vista, tá? A ideia é que a China defende que agora Hong Kong vai ser mais próspera do que nunca, que Hong Kong vai desenvolver mais do que nunca, vai manter os seus valores, vai manter a sua unidade, a sua ideia patriota, no sentido de ser um território chinês, e vai passar por um desenvolvimento. Na visão ocidental, a gente tem um ferimento, né, dos valores democráticos, e é claro que a comunidade internacional, no sentido ocidental, que vê a China como grande inimiga, a gente vai falar muito disso também, eles vão condenar esse processo. Por quê? Porque defendem que Hong Kong seja cada vez mais livre, no sentido de associado à China, que Hong Kong esteja cada vez mais distante dessa China, porque, de novo, Hong Kong é um dos maiores centros financeiros do planeta. Hong Kong é talvez um dos grandes centros, pensando no Oriente, de mundo financeiro, junto com Tóquio, né? Sim, junto com Tóquio, o próximo. É gigantesco o que acontece em Hong Kong. Então, pro Ocidente, quanto mais longe da China, melhor. Pro mundo chinês, quanto mais próximo da China, óbvio, melhor. Então essa é a briga, e lembrando que, de novo, são pontos de vistas. Quem tá certo, quem tá errado. É claro que não existe isso na lógica geopolítica, na lógica das relações internacionais. Todo mundo envolvido aí tá envolvido por conta de interesse. Não sejamos inocentes, né? Exatamente. E declarar, o Ocidente defende a democracia porque, pelo amor de Deus. Ou românticos, né? Com certeza. Né? E é isso. Eu acho que esse é o nosso primeiro bloco. Esse é o nosso primeiro bloco, é o que está acontecendo. Mas agora cabe uma longa análise do que é a China, do que é Hong Kong, como é que é, qual que é a história de um, qual que é a história de outro, pra gente chegar na situação atual. Certo, Pedrinho? Perfeitinho. Então vamos mandar nossa primeira vinhetinha braba aí. Bom, o negócio é o seguinte. Pedrinho, a história de Hong Kong, então, é uma história que se separa da China, é isso mesmo? Completamente, né? É isso mesmo. Por quê? Porque a gente tem uma situação que Hong Kong vai cair na mão da Inglaterra. Exatamente. De igual também, e aí é interessante a gente citar a situação de Macau, né? Muito. Que é um negócio muito doido que caiu na mão de Portugal e ficou 400 anos sendo dominado por Portugal. Taiwan também. Que separou. Tem muitos casos, a gente vai. Quero falar depois sobre isso. Em outros programas, acho que faz sentido a gente falar demais desses casos. Hoje Hong Kong. Nossa, acho muito importante. Aí, ó, boa Pronto, já pensamos no próximo programa. Gracinha de menino, gracinha, né? Você é um menino. Eu me concentro. Ah, então tá bom, muito obrigado. Eu sou esforçado. Bom eu não sou não, talentoso eu não sou não, mas eu me esforço. Mas eu me esforço, Gente, o negócio é o seguinte, então vamos lá e vamos falar desse histórico. Bom, primeiro ponto, a China tem uma tradição milenar isolada. A história chinesa é uma história extremamente preocupada com soberania.
Isso é muito interessante, tá? Quando você estuda hoje o projeto das relações internacionais chinesas, é garantia de soberania. Quando você entende a história da Revolução Chinesa, é uma história de soberania. A história do Império Chinês é uma história de soberania. É uma luta para não cair em mão estrangeira. É uma luta para o chinês não perder essa autonomia que ele tem. E eu vejo isso como uma verdadeira preocupação da história da China e hoje quase que uma noia, assim, pensando no que é a China atual. A China é muito preocupada em ninguém vai determinar o que a China vai ou não vai fazer. Acontece que em 1840, 1841 e 42, a China vai viver um gigantesco processo militar que a China vai cair numa mão indireta, tá? Não vai ser uma colônia direta, mas vai cair na mão inglesa. As guerras do ópio começam em processo em 1839, são duas, tá? A gente vai ter depois a Segunda Guerra do Ópio, que aí vai envolver interesse francês, alemão, estadunidense na China. Japonês pra variar, sim, né? A história do Japão é tentar invadir a China. Sim. E a China vai passar por uma guerra gigantesca de cunho imperialista, em que a Inglaterra vai dominar praticamente esse país e vai assinar uma série de tratados, basicamente deixando a China em um processo de submissão, em que a China será obrigada a assinar uma série de acordos comerciais com a Inglaterra. Essa guerra se chama Guerra do Ópio, como são duas as guerras do ópio, tá? Que começa num processo que a Inglaterra tentava jogar o ópio indiano para a China. Uma hora a China proíbe, ataca um navio inglês, e aí a Inglaterra declara guerra, começa essa guerra. Bom, em 1842, acaba a Primeira Guerra do Ópio e é assinado uma série de tratados que a gente chama de tratados desiguais. Dentre eles tem um tratado chamado Tratado de Nanquim, que é um tratado, gente, é difícil falar assim, mas a Inglaterra arrasa a China, né? O Reino Unido arrasa a China. E a China vai entrar num processo de quintalzão inglês, de submissão inglesa. De novo, não vai ser uma colônia direta, como era a Índia, por exemplo. Mas vai ser uma colônia indireta, né, Pedro? Não acho que não tá errado usar esse termo, né? De se tornar um território totalmente submisso, né? Totalmente controlado. A Inglaterra obriga coisas que parecem bobas, mas que são justamente contrárias a esse espírito nacional de independência. Como a abertura de portos. Então, a China não controla esses portos mais, agora a Inglaterra. Então a Inglaterra determina o que entra e o que sai, e liberdade religiosa. Que é horrível, exatamente, né? Que é, nossa, que bom, liberdade religiosa. Não, é a Inglaterra obrigando parte da população chinesa a seguir as religiões inglesas. Perfeito, né? É uma imposição cultural nesse processo. Sim. E dentre tudo isso que a Inglaterra fez, nesses tratados desiguais pós-Guerra do Ópio, tá a apropriação, a anexação de Hong Kong ao território inglês. Hong Kong passa a ser um território inglês. E aí, no contexto das guerras do ópio, a gente tem essa separação. A partir de então, Hong Kong vai para um caminho, o resto da China vai para outro caminho. A China vai passar por uma revolução nacionalista, por uma revolução socialista, a China vai seguir um caminho dela e Hong Kong lá na Inglaterra. Neste caminho, Hong Kong começa a receber um intenso investimento capitalista. Como Singapura vai receber, como o Japão vai receber, e Hong Kong entra nesse mundo capitalista e se torna, de novo, caminha para se tornar o que é hoje o grande centro financeiro global do Oriente. O que acontece? Na década de 80, começa a ser muito forte a pressão chinesa para retomar Hong Kong. Agora eu estou no século 20, tá? 1980. E aí começa uma série de negociações entre a China e entre a Inglaterra, entre o Reino Unido, para que Hong Kong volte a ser parte, né, da China. Lembrando que nessa época os impérios já haviam caído, o mundo estava num contexto de descolonização, já não fazia tanto sentido a Inglaterra ser a proprietária de Hong Kong. A ideia da autodeterminação dos povos, né? Tá muito em voga. 98% da população de Hong Kong é chinesa. Como é que esse território é inglês? Bom, é assinado uma série de acordos entre a China e o Reino Unido em 1984 e mais de 10 anos depois, né, 13 anos depois, em 1997, Hong Kong passa a ser um território chinês, certo? Problema, Hong Kong passa a ser um território chinês, mas com uma lógica, com uma história muito diferente da China. Gente, até hoje, a lógica jurídica de Hong Kong é a common law, que é a lógica jurídica inglesa. Né? Hong Kong tem um centro capitalista gigantesco, enquanto que a China tem um passado socialista. Beleza, desde 49 a China está seguindo esse caminho. É claro que hoje a China se abriu, a gente sabe disso, mas
os passados são diferentes, as histórias são diferentes. Enquanto no Hong Kong o mundo a gente tem, fechando o ciclo, né? Enquanto que em Hong Kong a gente tem um mundo que hoje tá defendendo a luta lá pela democracia, tá com valores ocidentais liberais democráticos, o resto da China definitivamente não tem esses valores. Então, aí que se dá esse choque. E o problema, continuando a nossa história, Pedro, a história chinesa é uma história que tomou outro caminho, né? Contei a história de Hong Kong. Beleza, Hong Kong lá em 1997 voltou para a China. E a situação da China? Qual que foi o caminho que a China tomou? O caminho chinês é um caminho muito diferente, né? E aí é até interessante, e aí eu quero, inclusive, a gente trocar essas ideias pra gente conseguir montar esse assunto, que é o seguinte: o Gui citou muito bem, perfeitamente, essa questão das invasões inglesas e europeias na China. E aí, pense, nós estamos falando de um império que é um império ultra coeso e unificado desde 300 a.C., beleza? Desde 300 a.C. E aí tem raízes que você poderia puxar até para antes disso. Em 700 a.C., você já tem a base de alguns reinos. Então, a gente está falando de uma nação muito antes da existência de um pensamento do que poderia vir a ser nação na Europa. Esse território é um território que vai ser tão invadido pela Europa, que tem tanto sonho em conquistar as riquezas da China, que começa um processo terrível de descaracterização. Essa descaracterização leva, logo na virada do século XX, a uma revolução que termina com essa monarquia e que aplica uma república. Uma república nacionalista, nacionalista, né? Mas veja, república é um sistema tipicamente o quê? Ocidental. Não é um sistema tipicamente oriental. E é justamente por conta disso que essa república passa, logo ali no 1911, né? Por uma série de processos e uma série de problemas que justamente tem nas suas bases esse descompasso interno. A população chinesa, as elites chinesas, os grupos externos não se entendem bem representados nesse modelo republicano. Essa é uma república que vai seguir dando muito problema do 1911 ao 1940, e isso, nesse processo de ocidentalização, nós vamos ter levado para essa China ultra complicado problemas de outras partes do mundo. Pensamentos e ideologias que não eram necessariamente chinesas, mas que se colocam contra essa interferência externa dentro da história da China. Perfeito, Gui? Perfeito. Nossa, muito, muito bem colocado. Ó, então vou recapitular. Falando muita coisa, né? Vou tentar recapitular. Então vamos lá. Primeiro, no século XIX, veja se eu tô certo, Pedro. Tá. No século XIX, em 1942, termina a Guerra do Ópio, e a China vai ser invadida por ideais culturais, econômicos e políticos ocidentais, porque a Inglaterra, a partir do final da Guerra do Ópio, acaba com a China. Sim. E mais ainda, pega Hong Kong. Sim. A China vai passar, então, nessa dinastia Qin, por um processo super de... Cara, não sei, eu penso nisso, quase que um quintal da Inglaterra, né? Sim. De receber produtos, de perder, de receber uma imposição cultural muito grande da Inglaterra, até que a China, isso tudo Hong Kong, agora é inglês, beleza? Esquece Hong Kong. A China, em 1911... vai fazer uma revolução nacionalista, proclama uma república, acaba com o império, e aí assume Chiang Kai-shek com a ideia de valorizar valorizar os valores é feio, né? Valorizar os ideais, valorizar... Eu quero usar valores. Então, uma ideia de impulsionar os valores chineses. Você viu a reconstrução frasal que eu fiz aqui? Perfeito. Então... A China cria uma ideia de, a partir de então, o que deve ser importante são esses verdadeiros valores chineses. Perfeito. A república que nasce na China em 1911 é uma república de valor nacionalista chinês, excluindo uma república que exclui valor ocidental, sendo que o termo de república é ocidental. Diz, é ocidental. É isso que é o problema, né? E aí, esse governo nacionalista chinês começou a flertar com outro valor ocidental bem famoso chamado fascismo. Você já ouviu falar, Fê? Já ouviu falar? Acontece. Gente, vamos lá, agora é sério. A história da China nesse entre-guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra, na verdade é a história de qualquer país do mundo nesse período.
uma guerra civil entre socialistas, comunistas e fascistas. Tá? A China vai se enfiar numa longa história de guerra civil entre comunistas e fascistas, de novo, nesse entreguerras, nessa primeira metade do século XX, que na verdade é a história da Alemanha, a Alemanha teve uma tentativa de revolução socialista e depois o Hitler entrou no poder. Sim. É a história da Itália, é a história da França, é a história da Espanha. A Espanha, na verdade, tem a maior de todas as grandes guerras civis espanhola, Sim. que é didaticamente perfeita, né, para entender comunistas e socialistas, e fascistas. O Brasil, né? O Brasil no governo constitucional de Getúlio Vargas. Vargas, né? É só anticomunismo. Exatamente. Né? Pra depois ser taxado de comunista. A gente chega aí, próximo programa. Vamos. Bom, enfim. Os comunistas chineses, liderados por Mao Tse-tung, querem tirar o poder dos nacionalistas, que de novo agora estão flertando com o fascismo, Chiang Kai-shek. Essa guerra é gigante, é um processo enorme. Ela tem uma pausa no meio da Segunda Guerra Mundial, tá? Porque o Japão invade a China, e aí a gente tem a guerra sino-japonesa, que aí já passa a ser o foco, né, naquele contexto. Mas quando os japoneses são derrotados e expulsos, a guerra civil volta a acontecer. Até que em 1949... os comunistas vencem a batalha, Mao Tse-tung entra em Pequim e toma o poder. Em 1949, começa a história da China comunista de Mao Tse-tung, certo, Pedro? Isso. E aí entenda o seguinte, a gente tá de 1911 a 1949 com guerras constantes. Perfeito. Imagine o seguinte, se as pessoas sofrem em más administrações em tempos de paz, imagine o que é o sofrimento em tempo de guerra, tá? A gente tá falando de uma China que foi um dos maiores impérios da história do mundo até o século XIX, que foi invadido e descaracterizado no século XIX, que no século XX agora é nada, é trapo nas mãos desses interesses. E aí interesses, ora ocidentais ligados com a Inglaterra, e podemos dizer um certo bloco capitalista, ora interesses vinculados a esse anticapitalismo, que vai ser encampado pelo Mao Tse-tung, que ao assumir a revolução vai ter como valores um socialismo relativamente próximo do socialismo soviético, mas que conforme o tempo passa, se distancia do socialismo soviético. Muito boa colocação, que é o que eu quero falar muito no terceiro bloco, como que a história da China socialista se afasta da União Soviética, né? Exatamente. A União Soviética e a China comunista historicamente são muito inimigas, perfeito. Excelente. E aí, nesse sentido, Gui, eu quero que você fale um pouco mais sobre o governo do Mao Tse-tung. A ideia do Mao Tse-tung, então, é pegar essa China que está completamente desconstruída e elaborar um plano de construção. Como funciona esse plano de construção? Bom, vamos lá. Então, primeiro, gente... Que bate-bola, hein? Tá bonito, né? Tá bonito. Tá, mas estamos falando muito nesse episódio, tá complexo, né? Mas é porque o assunto assunto complexo. Mas o caminho tá funcionando bem, eu tô adorando. Ótimo. É bonito, né? A gente sabe bastante até, né? Sabe. Olha só que gracinha. Ai, Pedrinho, você é muito inteligente. O negócio... Quem fala. Vai. O negócio é o seguinte, vamos lá. O que vai acontecer? O Mao Tse-tung, ele estabelece um governo ultra centralizado, e isso atinge seu auge na Revolução Cultural, né? Com um projeto centralizado na economia, na política e também centralizado na questão ideológica. Cara, o livro vermelho, o Mao Tse-tung, criou um culto em torno dele. Um governo muito centralizado. Não vou entrar na discussão, ainda não é o programa de Mao Tse-tung, então não vamos entrar na treta. Não vai. Bom, ruim, não quero entrar nessa treta. Mas foi um governo extremamente centralizado e muito voltado para lógicas socialistas clássicas, para um ideal comunista tradicional, que é o que a gente chama de economia planificada. O projeto do Mao Tse-tung é uma economia planificada comunista, com o intuito de que um Estado controla toda essa produção, faz o armazenamento dessa produção e a distribuição dessa produção. A ideia da China comunista de Mao Tse-tung é um Estado que vai controlar cada aspecto dessa economia. Em alguns casos, a gente teve, cara, um brilhantismo de Mao Tse-tung. Outros casos, a gente teve uma falha gigantesca, né? O grande salto para frente foi um horror, deu absolutamente errado. Então, existem projetos que funcionaram, projetos que não funcionaram. Mas saiba que o Mao Tse-tung, ele tem um projeto de economia tradicional comunista, que a gente chama de economia planificada, em que esse Estado vai ter o total controle sobre a economia, certo? Perfeitíssimo. O Mao Tse-tung consegue, portanto, a partir desse momento em que ele ascende ao poder, pegar uma China que estava muito fragmentada e unificar em torno de um ideal.
A princípio, esse ideal é ele mesmo, mas ele vai conseguir fazer com que esse ideal acabe se transformando. Exato. Ele acaba usando a sua própria figura como essa grande figura de unificação que vai trilhar os novos rumos para a China. E aí, esse Mao Tse-tung vai conseguir unificar a China mesmo. Só que a grande característica do Mao Tse-tung sobre a política é a repressão constante. Então, se tem alguém que está contra o Mao Tse-tung, essa pessoa vai paulatinamente perdendo a influência no poder. Só que o Mao Tse-tung não vive para sempre, beleza? Em 1978, o Mao Tse-tung, em 1976, o Mao Tse-tung falece e aí tem a briga para ver quem vai ser o grande substituto. Quem se destaca nessas disputas políticas é um cara que ajudou a Revolução Chinesa, chamado... oh, meu Deus, me perdi o nome do cara. Como chama? O Deng Xiaoping, exato, perdão. Chamado Deng Xiaoping, então Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, que vai se destacar. E, historicamente, ele nunca foi muito bem visto dentro do Partido Comunista Chinês por ter fortes tendências descentralizadoras. Mas essa vai ser a característica dele. E ele vai dizer o seguinte, fala, agora que a gente construiu a nação, que a gente devolveu esse orgulho aos chineses, vamos construir o caminho da construção desse país. E aí o que ele vai começar a criar? Vai começar a devolver parte das propriedades, e aí ele vai criar um modelo híbrido de economia, propriedades agrícolas, vai começar a tentar investir cada vez mais em uma certa liberdade política, vai aparecer a partir desse momento uma série de críticas ao seu governo. E a partir de 1978, isso vai crescendo, essa política vai se fortalecendo. O Deng Xiaoping vai ser o cara que vai reabrir a China para as potências externas, mostrando uma China agora que é cada vez menos comunista, próxima da União Soviética, porque na década de 50 e 60 eles brigam, e uma China que tem um comunismo cada vez mais e mais próximo. Ao ponto de 1980, a China voltar a fazer parte do Fundo Monetário Internacional, a fazer parte daquilo que é um dos maiores símbolos do Ocidente. E veja, a partir desse momento, é como se o Ocidente tivesse um socialismo de estimação. O socialismo soviético, que é aquele que sempre deu pau, agora está começando a se desfazer na década de 1980, não significa que a China do Deng Xiaoping não tem problemas internos, conforme vai aumentando essa liberdade se transforma em crítica ao governo, tanto que é no governo do Deng Xiaoping que a gente tem a famosa, a questão da primavera, da Praça de Pequim. Da Praça da Paz Celestial e tudo mais. Mas, no momento que isso acontece, o que o Deng Xiaoping fala? Isso é influência do mundo externo. Isso é influência do Ocidente. E agora, preste muita atenção no que eu vou te falar. O problema existe passado para ele falar isso. Porque foi influência externa que mudou profundamente a China. Entende, não é, Gui? Então, é a questão de que a China, você pode falar assim, nossa, mas é muito hipócrita falar que isso é influência externa. Mas tem razão para falar que tem influência externa. Consegue entender? Então, naquela coisa dos tons de cinza que eu falei para vocês. E aí o Deng Xiaoping percebe que a China tem um grande problema, que é um país muito agrícola, muito agrário e pouco industrializado. Olha que bizarro isso. Um mundo em que a China não tem indústria. Né? E é doido, como que, assim, vou fazer um julgamento aqui, mas como que ele vai ser, independente de qualquer coisa, pelo amor de Deus, o Deng Xiaoping fez coisas horríveis, mas como que ele vai ser competente nesse processo de transformar a China nesse país industrializado, né? Sim. Ou o cara pega lá, estamos na década de 80, ele fala, olha, precisa industrializar. E aí, de repente, cara, 40 anos depois é uma das maiores potências industriais do mundo. É incrível esse avanço chinês, né? É imediato, né? É brilhante nesse sentido. Sim. E aí, partindo de um princípio de um socialismo menos ortodoxo, mesclado com pensamentos capitalistas, o Deng Xiaoping vai lançar a era das modernizações, as 4 grandes modernizações da China, uma modernização agrícola muito grande, baseada no investimento externo, baseada no modelo de propriedade privada, para aniquilação da fome, baseada ainda numa maneira semi-coletiva, mas ao mesmo tempo de agricultura forte, uma industrialização cada vez maior e maior e maior. Então, ao longo da década de 70 para a década de 80, a China se transforma no grande núcleo, no grande país das industrializações. A ideia de abertura e modernização das relações exteriores, tanto que em 1974, a gente vai falar disso um pouquinho depois, Brasil começa a falar com a China, em 1974. Né? 74, final do governo do Médici, início do governo do Geisel. Nós amigos da China. E a gente amigo do
Unidos comunistas. Ué. Parece ter uma coisa errada. E, finalmente, o último plano, a criação das zonas econômicas especiais, que são cidades que são inteiramente capitalistas, que estão diretamente associadas com esses polos de tecnologia que vão fazer da China um país ultra industrializado. Brilhante. Gostei da sua explicação. Isso aí. Hoje você tá bonito. Obrigado. Bom, então vamos lá. É exatamente nesse contexto que Hong Kong volta a fazer parte da China. Fechamos, né? Fechamos. Detalhe, ele morre em 1997. Em 1997, Hong Kong volta a fazer parte. É exatamente isso. Então, a China, Guerra do Ópio, perdeu Hong Kong. Em 1900, isso na primeira metade do século XIX. No começo do século XX tem uma revolução nacionalista em 1911. E em 1949 tem uma revolução comunista com Mao Tse-tung, que vai até 76. Em 1976, Mao Tse-tung morre, entra Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping vai fazendo a sua evolução, vai industrializando e atinge o seu auge em 1997. É exatamente aí que Hong Kong volta a ser parte da China. Então perceba, Hong Kong com passado britânico, pensando o mundo de um jeito, e a China nesse momento com um baita de um avanço capitalista econômico, mas com um governo ultra centralizado comunista. É nessa situação que a gente tem o reencontro desses dois lugares, e é por isso que a gente tem esse problema, essa discussão de Hong Kong até hoje. E aí, Hong Kong tá mais para um lado, tá mais para outro? Vai ser uma parte específica da China ou não vai? Gente, 2 anos depois, Macau, que era português, também vai fazer parte da China. Só que essas duas regiões, por terem um passado, uma questão histórica muito diferente do resto da China, são chamados de regiões administrativas especiais. São partes da China, mas possuem, pelo menos na teoria, um governo completamente autônomo. De novo, estamos contando que não é exatamente assim, mas essa é a teoria. E é por isso que hoje a gente tem tanto essa questão de manifestação em Hong Kong, tanto essa briga da população, porque meio que a China não vai de acordo com essa linha de democratização. De novo, sem julgamento que é bom ou ruim, mas a China não vai de acordo com isso, e a gente tem, né, essa é a notícia do dia, um novo líder do executivo em Hong Kong, que é um cara pró-China, é um cara, então, que vai estar muito mais em acordo com os valores, com a lógica do Partido Comunista Chinês, dessa centralização, do que com essa lógica democrática ocidental, que muitos manifestantes desejam aplicar em Hong Kong. Sim. Fechou? E justamente, só um fechamento, porque, e aí é interessante, né? Porque o pensamento da China de democracia é a aniquilação da pobreza e o desenvolvimento da riqueza, né? Então, nesse sentido, essas coisas são um pouco diferentes. Vamos pro nosso terceiro bloco? Vamos pro nosso terceiro bloco e falar dessa questão agora da China no contexto internacional, essa questão China-Hong Kong pro resto do mundo. Perfeito, vai Manda a vinhetinha braba pra nós. Bom, a questão é a seguinte, então, a situação eu acho, Pedro, que a gente pode pensar na China com algumas grandes potências mundiais, pode pensar nessa questão de quem é pró-independente de Hong Kong e quem é contra essa questão de independente de Hong Kong, e pode pensar na China com o Brasil também, né? O que você acha? Acho excelente. Relação China-Brasil, uma relação que volta a ser estabelecida em 1974, a gente acabou de falar, é governo do presidente Geisel, né? Esse é o momento... Não, tô ouvindo, tô falando... É que eu tô interessado, entendeu? Aí eu falo... como é isso? Me diga! Né? Esse momento, presidente Geisel, né? Nossa, o Geisel, que pessoa maravilhosa. Não, os Estados Unidos recomendou, tá? Vamos lembrar disso aí. Os Estados Unidos voltam a negociar com a China durante o governo, já conversando com Deng Xiaoping. Os Estados Unidos, no finalzinho da vida do Mao Tse-tung, já havia negociado, e principalmente porque Estados Unidos nesse momento, né? Você vai falar mais disso logo menos, mas enfim, Brasil acaba se associando a esse quadro. E a partir desse momento, China e Brasil se transformam em parceiros comerciais. Principalmente o Brasil na sua exportação agrícola, e aí essa exportação agrícola tende a abastecer a produção pecuária chinesa, a produção de animais chineses e tudo mais, tá? Historicamente, o Brasil e China têm essa parceria, então, que começa já durante a ditadura militar brasileira, fortalece-se ali a partir de 2002, mais na década de 2010, com a criação dos BRICS, né, do qual Brasil e China eram, inclusive, os dois mais promissores. A gente pode perceber que alguma coisa aconteceu no meio do caminho, e isso é a relação clara. Mas enquanto o Brasil e China
tem, teoricamente, uma relação bastante próxima, o mesmo pode ser dito do resto do mundo, Gui? É extremamente delicado, né? É extremamente delicado. Eu acho que o grande ponto vou tentar focar em 2 casos aqui. O caso mais importante ocidental, os Estados Unidos, e o caso mais importante oriental, que é a Rússia, né? Porque acabamos de falar, então, que a China comunista não se bicava com a União Soviética, né? Com a Rússia comunista. O que aconteceu? Bom, primeiro ponto. A história entre a China e os Estados Unidos é uma história que nos remete, né, pensando em mundo atual, aos 2 maiores inimigos diplomáticos que possam existir no mundo. E isso é muito facilmente explicado pelo nível de avanço da China nas últimas décadas, que é claramente uma ameaça à hegemonia estadunidense. É disso que a gente está falando. Tanto olha que interessante, o auge da treta Estados Unidos e China, o início dessa briga grandiosa mesmo, desse troca-fogo aí aberto, é com o Barack Obama. Por quê? Porque é no governo do Barack Obama que a galera fala, daqui a pouco a maior potência do mundo é a China, não os Estados Unidos. Galera, quando você faz uma comparação de PIB, hoje Estados Unidos tá com 20 trilhões e a China tá 15 trilhões. Só que os Estados Unidos tá parado. Faz muitos anos que os Estados Unidos está com o PIB lá estacionado, sobe um pouquinho, beleza. A China não para de crescer. Pensando numa lógica matemática, então, eu posso chegar à conclusão que é questão de tempo para que a China passe os Estados Unidos. E isso, na história dos Estados Unidos, é amedrontador, né? É amedrontador. Então você pega, principalmente desde essa guinada industrial chinesa, de anos 90, anos 2000, anos 2010, e agora anos 2020... os Estados Unidos têm uma campanha contra a China ferrenha. Por quê? Porque essa ameaça é muito grande. E deve dar medo mesmo, né? Os Estados Unidos aí tá no auge da diplomacia, no auge do poder de PIB, de potência mundial, desde o final da Primeira Guerra Mundial. E Estados Unidos vai demorar para ver alguém ameaçando direto, né? Tem o contexto da Guerra Fria, mas que os Estados Unidos sempre teve muito lá em cima. E agora a China tá chegando. Isso é verdadeiramente amedrontador. Um dado que eu vou adorar, esbarrei, que eu achei muito doido e ilustra exatamente o que você está falando. A China de 1978, então lá do governo Deng Xiaoping, tinha 800 milhões de habitantes e um PIB de 150 bilhões de dólares em avaliação. A China de 2019 tem 1 bilhão e 380 milhões de habitantes e um PIB de 12 trilhões de dólares. A gente está pensando em uma evolução que é impensável. Uma evolução de PIB que durante 30 anos bateu 11% ao ano, sabe? É uma evolução impressionante para padrões globais, principalmente numa nação que era agrícola até 1970. E com essa campanha, você entende também o aumento da sinofobia, né? Sim. A raiva que a gente tem tido de chinês, o tanto que os Estados Unidos odeiam chinês, o nível de preconceito e discriminação que tem se criado contra pessoas de origem chinesa, isso tem crescido. E isso só demonstra essa ameaça, né? Isso só demonstra esse medo. Sim. Porque a China é verdadeiramente um nível agora muito grandioso de potência econômica. Eu vejo muito, lá na China nem tem o que ele comer, na China nem tem... Gente, se a gente pegar a lista das 50 maiores cidades do mundo, mais da metade está na China. Entende o que eu tô te falando? Mas na China não tem muito... A China é meio doida. Os maiores prédios do mundo estão na China, as grandes cidades estão na China. Cara, falar de trem-bala, de transporte, de desenvolvimento, de rota da seda, de comércio internacional, é tudo na China. Então eu acho que é importante nessa nossa linha de tentar ensinar alguma coisa, que é tentar deixar claro que a China não é esse país que foi construído. Muito pelo contrário, essa imagem que a gente tem da China no Ocidente vem exatamente dessa ameaça e desse medo. A China não é esse país. Mas, só indo para minha segunda parte para finalizar aqui, Pedro, também uma questão interessante da gente lembrar é a questão com a Rússia, tá? Por quê? E aí vem a parte doida. Bom, o Mao Tse-tung, ele tem um nível de centralização política muito gigantesco. E te falei, né, a China comunista, ela vai estar sempre associado a um poder central muito poderoso. E isso tem muita inspiração do Stalin. Beleza? Quando eu tinha a União Soviética stalinista, as relações eram boas. Acontece que quando o Stalin morre, ocorre o processo de desestalinização. E a União Soviética vai condenar essa situação do stalinismo e vai tentar criar uma outra União Soviética. É aí que China e União Soviética se distanciam. Então a história dos anos 70, 60 mesmo, 70 e 80, é de uma China comunista e de uma União Soviética comunista muito inimigas.
E isso se desmembra completamente, isso muda completamente quando em 1991 Gorbachev acaba com a União Soviética. Pouquíssimo tempo depois entra Vladimir Putin, que por um acaso tá aí, né? Que tá aí. E o Putin tem... Cara, o Putin é melhor amigo da China. É impressionante como que Rússia e China, nessa linha anos 90, 2000, 2010, se tornaram grandiosos aliados. É impressionante. A China fala que a relação China e Rússia deveria ser um exemplo de relação de amizade entre dois países, que é a nova forma de se fazer relação internacional no mundo hoje. Não tem ninguém que é mais amigo. É doido pensar, né, nessa história. Então lembra quando a gente fala de relação internacional hoje, China e Rússia, mais que amigos, mais que amigos. O símbolo dessa união é tão bonitinho que é um urso marrom da Rússia abraçado no panda chinês. Oh. Qual que é o lance? Agora mudando totalmente o espírito da conversa. A China determina que a guerra na Ucrânia é culpa da OTAN. A China determina que a guerra na Ucrânia diz respeito à intervenção ocidental na Ucrânia. Então, a China fala que ela não quer guerra, não defende guerra, não vai se meter na guerra, tá? Mas a China determina que o que tá acontecendo na Ucrânia não é culpa russa. É culpa da OTAN. E é discutível, beleza? De novo, não vamos tomar partido aqui, não vamos entrar nisso. Mas é discutível onde que tá o problema. E existem linhas dos dois lados. E o que vai acontecer então? A China, hoje, ela é muito pró-Rússia e ela tem uma amizade muito próxima. E isso também vai ser importante pra gente entender o que tá acontecendo na Ucrânia, pra gente entender todo o cenário de guerra e todo esse contexto internacional asiático. Fechadinho? Não, perfeito. Perfeito? Maravilhoso, incrível. É isso, né? Ô Pedro, falamos, hein? Exuberante. Falamos, hein? Hoje falamos. Falamos. Cara, hoje falamos. Eu vou ouvir esse podcast depois pra aprender. É, pra aprender. Cara, mas isso é muito doido. De vez em quando eu falo, nossa, eu falei bonito isso aí. Rapaz, Cara, o bicho sabe. Pra gente terminar bonito, então, nosso girozinho de notícia final, fazendo o nosso último bloco, falando sobre 4 noticiazinhas do mundo pra galera ficar antenado. Lembrando que são notícias que a gente recomenda, que você leia mais, a gente só cita, mas que é legal pro vestibulando e pro ouvinte ficar esperto também. Excelente. Pode ser? Então vamos pra nossa última... Vinhetinha. Posso ler a primeira notícia? Você lê a primeira notícia? Quem lê a primeira notícia? Eu leio a primeira notícia. Então vai. Porque a ordem que eu coloquei aqui era pra você ler a primeira eu ignorei notícia. completamente isso. Não, mas pode, é só meu toque Tá que vai bom, entrar em tá, colapso, vai lá. mas pode. Vai. Então tá, eu vou ler a primeira notícia então, e você comenta ela. Vai lá. Aí depois você lê vai uma... lá. Que bonita, né, a nossa relação. Então eu vou ler a primeira notícia então, notícia do G1. Bomba de gás é lançada em assembleia estudantil na Bolívia e 4 estudantes morrem pisoteados. Estudantes começaram a correr por causa de bombas lançadas dentro de um local fechado onde ocorria a reunião. Eu quero só citar dessa notícia o seguinte, antes de aparecer as notícias de Zap, não tem nada a ver com a política da Bolívia isso, tá? Era uma disputa eleitoral dentro de uma faculdade e um dos grupos tinha uma bomba de gás lacrimogêneo. E aí decidiu soltar, e aí foi o caos. E infelizmente a gente teve inclusive pessoas que morreram pisoteadas nesse contexto, tá? Tenso. Então, antes de pensar qualquer coisa em relação às questões políticas bolivianas, essa é uma questão local, apesar das tensões. Bem colocado. Beleza? Qual que é a notícia? Qual que é a próxima notícia? Eu te passo, quer que eu te passe? Vai lá, que eu tô aqui mais perdido. Não, você não tem nada, então deixa eu entrar eu tenho, aqui. é a do Sri Lanka? Pode ser, Vamos lá. Comenta o que você quiser, Vamos Pedro. lá, ó. Comente. Toque de recolher entra em vigor em todo o Sri Lanka. 5 morrem em protestos. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. Família, ó o nome que bonito, ó. Família Rajapaksa. O Sri Lanka é comandado durante todo o século XXI, tá? A partir do começo dos anos 2000, pela mesma família. A gente teve um presidente que governou até 2015 e depois que ele deixou de ser presidente, ele virou primeiro-ministro. Você vai falar, nossa, Gui, então pelo menos vai ter um presidente de oposição. O presidente atual é irmão de... O presidente atual agora tá certo. Eu achei que eu tinha confundido, não confundi. Não, tá certo. Então, o cara foi presidente até 2015 e virou primeiro-ministro. E o presidente atual é irmão dele. Resultado... muito conflito e muita manifestação, muita revolta da população do Sri Lanka, na cidade de Colombo, né, na capital,
contra o domínio da família. De novo, eu tenho que ler, gente, porque eu nunca vou saber esse nome. Rajapaksa. Rajapaksa, bonito. Nossa, Pedro. Eu fui ler, você... Rajapaksa, tá aberto aqui. Ah, então tá bom. E outra, aí para completar, o Sri Lanka vive, isso é importante, a maior crise econômica da sua história, desde sua independência em 48, a maior crise econômica da história do Sri Lanka, e isso também soma-se a toda a questão de um governo autoritário controlado por uma família só. Ótimo. Beleza? Leia a próxima. Eu leio a próxima, vamos lá. Inquilinos lutam para manter imóveis com disparada do valor dos aluguéis nos Estados Unidos. Cara, trouxe essa por uma questão de analogia, né? Isso porque Estados Unidos tem passado por um processo inflacionário bastante grande, assim como a União Europeia. São inflações motivadas por motivos diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. Muito dessa inflação tem a ver com aquecimento econômico vinculado com o aumento de empréstimos. Então, os pacotes emergenciais nos Estados Unidos foram muito altos, os pacotes emergenciais na Europa foram muito altos. Então, se você pega gráficos, você vai ver que, apesar do crescimento da inflação, a economia dos Estados Unidos e a economia da Europa não é tão prejudicada pela pandemia, quanto o que acaba acontecendo aqui no Brasil. A nossa inflação ela tem sido puxada principalmente por conta da alta dos combustíveis, e aí tem vários elementos em relação a isso, mas a inflação brasileira puxa o preço dos aluguéis para cima. Há pouco tempo tivemos reajustes. Nos Estados Unidos a mesma coisa, por um efeito análogo. Perfeito. É basicamente isso. Posso ir para a última notícia? Manda ver. Última e derradeira: Talibã volta a exigir o uso de véu integral, de preferência a burca, por mulheres. Em agosto de 2021, né, da onde a gente está gravando agora, no ano passado, o Talibã retomou o controle sobre o Afeganistão depois de 20 anos de domínio estadunidense. Estados Unidos foi saindo, o Talibã foi tomando de novo, ou seja, deu super certo. E o Talibã entra com um projeto ultra centralizador, voltado para uma linha islâmica radical, ditatorial, centralizadora, e com isso o Talibã criou, né, já tinha, e aí deu organização e colocou em voga, olha só, um Ministério para a Promoção da Virtude e a Prevenção do Vício. Você já vê que é um bom ministério. Tanta gente querendo fechar ministério, né? Cara, e é doido, parece filme, né? Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício. Muito doido, né? Muito doido. Galera, e esse ministério, junto ao governo do Talibã, tem tomado medidas ultra radicais nesse conservadorismo islâmico, e a última foi essa, uma questão de que mulher não poderia mostrar absolutamente nenhuma parte do corpo a não ser os olhos, e é recomendado que use até uma grade, alguma coisa nos olhos. E a burca é a vestimenta que mais cobre o corpo, né? Que cobre completamente o corpo, e essa é uma medida do Talibã. Então estamos vendo uma guinada, um aumento de medidas conservadoras no que diz respeito a costume, né, e a tradição dentro do Afeganistão. Isso seria um belo de um programa no futuro, certo? Opa, com certeza. É isso, Pedrinho? Isso e Rússia a gente vai ter que falar ainda. E vamos, não, tem muita coisa pra falar ainda, né? É isso. É que a gente faz isso ao longo do ano, né? Então isso. Essa é a sorte. Ficamos por aqui? Encerramos. Gente, pra quem acompanhou, acho que hoje foi incrível, né? No sentido de número de dados e de informação que a gente deu. Se a galera acompanhou, anotou, conseguiu pegar a linha aí, você saiu daqui sabendo muito sobre China e Hong Kong, pode ter certeza disso. Agradeço muito, lembrando que estamos no canal do Coruja Sábia, no YouTube, no Spotify, segue a gente lá, põe as notificações, toda quarta-feira às 19h15 tem episódio novo, e a gente vai tentar ajudar a galera que presta vestibular, informar a galera e falar tudo que é possível sobre geopolítica, sobre relações internacionais, sobre atualidades, e temos muito pra conversar ainda, né, Pedrinho? E é isso. É isso, gente, muito obrigado, um beijo, e até semana que vem, como sempre. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.